Olá, hoje eu quero conversar com você que é portador de doença respiratória crônica. É muito importante você estar atento a duas dicas que eu vou lhe dar aqui hoje. A primeira é buscar conhecer mais os sinais que o seu corpo emite sobre a sua saúde. A segunda dica é não mascarar esses sinais. Eu digo isso porque eu recebo muitas pessoas com complicações pulmonares já mais graves, porque ou não buscaram conhecer esses sinais ou tentaram mascarar esses sinais. Tem dois sinais que indicam que a sua saúde respiratória não vai bem. Um primeiro sinal é o volume de secreção nas vias aéreas. Se seu volume de secreção nas vias aéreas está aumentado, é importante você buscar qual a causa desse aumento. Não é normal a gente ter grande quantidade de secreção. Não fique tratando isso, mascarando, como se isso fosse quadro de alergia ou uma gripe mal curada, porque isso não é verdade. Você deve estar enfrentando algum problema que precisa ser melhor tratado. E daí você precisa buscar profissionais que sejam especialistas dentro da área do cuidado do paciente com doença respiratória crônica. O segundo ponto é tentar mascarar os sinais que o corpo dá. Muitas vezes a gente mascara como? Tomando remédios, certo? Sem descobrir a causa. Tem muitas pessoas que ainda fazem uso de medicação sem orientação profissional adequada. Ficam comprando, por exemplo, corticoide. Sente qualquer processo inflamatório, toma corticoide, porque o corticoide dá aquele alívio e a pessoa consegue seguir um dia de trabalho, as atividades sem interrupção. Mas você pode estar mascarando um problema. Então é importante não fazer automedicação sem saber qual é a causa da sua doença. Existem tratamentos específicos dentro do programa de reabilitação pulmonar para ajudar você a desobstruir mais as vias aéreas, para ventilar melhor os seus pulmões. Como existem programas para poder você tratar questões de falta de ar, que é o segundo sintoma mais mascarado entre os pacientes. As pessoas começam a ter problema de falta de ar e aí elas vão caminhar 3 quadras, cansam, e antes elas não cansavam. Vão subir escada, cansam, e antes elas não cansavam. Às vezes começam a ter falta de ar se trocar a roupa, comer ou fazer alguma atividade mais rápido. E aí acham que isso é cansaço por estresse ou excesso de trabalho. E muitas vezes isso pode ser um sinal de que o seu sistema respiratório está com algum problema. Então, se você tem falta de ar, procure saber qual é a causa daquela falta de ar. Existem inúmeras causas que podem levar à falta de ar. Uma das causas mais comuns é quando nós temos muita obstrução das nossas vias aéreas por excesso de secreção. Mas existem outras doenças respiratórias que ocasionam falta de ar, assim como doenças cardíacas também podem causar falta de ar. Então é importante você estar atento. Seu corpo deu sinal, busque profissionais especializados. Dentro da área de reabilitação pulmonar, você vai encontrar profissionais que sabem cuidar de um paciente que é portador de doença respiratória crônica. Então, se você já sabe que tem doença respiratória e já sabe qual é a sua doença, passe a cuidar mais e ficar mais atento. Se você tem esses sintomas e não sabe que tem doença respiratória, não custa nada buscar uma avaliação. Isso vai ajudar você a respirar muito mais e melhor. Aproveite essas dicas para poder ter uma vida muito mais saudável daqui para frente.